Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador do ônibus Não É Tudo Igual. Finalizamos o ano passado com uma edição desse quadro, estamos começando 2024 com outra e eu estou me programando, me preparando para que esse ano a gente tenha mais edições desse quadro, que é o quadro que vocês mais gostam aqui do canal e também é o quadro que eu mais gosto de fazer, embora ele demande mais tempo, né? Esses últimos dias aí que vocês estavam vendo os plantões que eu gravei lá no Tietê, durante esses dias eu estava justamente escrevendo o roteiro do vídeo de hoje. E hoje a gente vai contar a história desse ônibus aqui. As miniaturas que geralmente eu encomendo para deixar aqui no nosso cenário, elas não são miniaturas de veículos aleatórios, elas são miniaturas de veículos que já tiveram suas histórias contadas aqui e que são especiais por alguma coisa, de outros carros iguais a esses que a 1001 comprou lá em 1998. E esse veículo ele é marcante por vários motivos. Ele é marcante para a história da 1001, ele é marcante para a história da Rota Rio-São Paulo, ele é marcante para a história do transporte rodoviário brasileiro e também TDs a rodar na Rota Rio-São Paulo. Em 1996 foi lançado o primeiro ônibus de 2 andares produzido em série, o Marco Polo Paradiso 1800 TD da geração 5. A primeira unidade foi adquirida pela empresa Viagens Costa, e já contamos essa história aqui no canal, 14 metros de comprimento. Antes, o comprimento máximo era de apenas 13,20 metros, além da liberação para os chassis 8x2, que até então não tinham homologação para rodar, puderam passar até 15 metros de comprimento, e de 2017 para cá, o rodoviário não tivesse tanto interesse por eles. Os DDs faziam mais sucesso entre as empresas de turismo, porque existem duas diferenças cruciais entre esses dois segmentos quando a gente fala sobre obtenção de receita. A empresa de turismo, que vai alugar o ônibus para uma agência de viagem, para um grupo de pessoas, ou até mesmo alugar o ônibus para outra empresa, ela vai receber um valor fixo por aquele serviço, não importando quantos passageiros serão transportados naquela viagem. Exceto, claro, quando a empresa de ônibus também assume o papel de agência de viagem. Outro ponto a se destacar é que a empresa de turismo aluga o ônibus dela pelo preço que ela quiser. Não existe nada que limite o preço, nenhuma regulamentação para isso. Já para a empresa de transporte rodoviário, para a empresa que faz linhas, a maximização da receita depende da venda do máximo de passagens possível. Para ela lucrar, ela precisa andar com a ocupação do ônibus o mais próximo de 100% possível. Então, por que para a empresa que faz linha, naquela época o DD não era tão interessante como hoje? Porque os primeiros DDs custavam muito mais caro que um rodoviário médio, mas por conta da limitação de tamanho, eles não tinham muito mais poltronas que um rodoviário médio. E para quem vive de vender o máximo de assentos, acabava não compensando pagar mais caro por um ônibus que não vai caber muito mais gente. Outra questão que precisou ser superada pelos modelos de 2 andares é seguro viajar neles, porque devido à altura, criava-se a impressão de que o risco de tombamento era maior. 2 anos depois do lançamento, em 1996, os DDs fizeram mais uma conquista. Assim então, em 1998, por meio da 1001, que adquiriu 10 unidades do Paradiso 1800 TD da geração 5, eram vistos os primeiros ônibus de 2 andares na Rota Rio-São Paulo. A 1001 foi uma das primeiras empresas de transporte rodoviário a perceberem uma outra maneira de atender no mesmo veículo 2 públicos diferentes, colocando uma classe econômica no piso superior e uma classe. Esses DDs também marcaram uma época importantíssima para a 1001, que em 1998 já estava completando 50 anos de história. Nas laterais de cada um dos 10 DDs havia um detalhe discreto destacando esse marco, os 50 anos da empresa. É São Paulo-Niterói, São Paulo Campos dos Goitacazes, que como 1001 não tinha concessão para fazer direto, era oferecida como São Paulo-Rio e Rio Campos dos Goitacazes. Além de eventualmente eles rodarem também na única linha que a 1001 tem na região sul do Brasil, que é a linha São Paulo-Florianópolis. Linha essa que a 1001 havia comprado da Itapemirim um ano antes, em 1997, junto com várias outras, num episódio que também os prefixos deles iam de 9829 até 9838, poltrona semi-leito em cima e 6 poltronas leito no piso de baixo. Infelizmente eu não localizei nenhuma imagem interna deles para ilustrar isso. Esses carros também tinham um sofá localizado no fundo do piso superior. Nos 90 e começo dos anos 2000, só quem tinha DDs na Rio-São Paulo era a 1001.
As concorrentes da 1001 na época eram a Expresso Brasileiro, que só veio adquirir seus primeiros DDs no ano de 2004, 6 anos depois da 1001. Inclusive já fizemos vídeos sobre esses DDs aqui também no canal, mais um link aí para vocês assistirem depois. A 1001 também concorria com a Cometa, que até chegou a receber DDs em 2002. Só que eles nem rodaram, colocou no lugar dela a Expresso do Sul, e a Expresso do Sul só veio a receber modelos de 2 andares muito mais para frente, lá em 2015. E a quarta opção nessa rota era a Itapemirim, que só veio usar DDs na Rio São Paulo em 2013, quando começaram a aparecer os carros agregados na frota dela. Esses DDs permaneceram em média 10 anos na frota da 1001, por volta de 2006, 2007 já foram colocados à venda. E por onde será que estão hoje esses 10 ônibus que foram os primeiros DDs a rodar na Rio São Paulo? Será que 26 anos depois ainda tem carro desse em operação? Bom, antes da gente passar para o histórico desses carros, eu queria dizer que essas miniaturas que ficam aqui no cenário desses veículos aqui do canal, nesse mês nós estamos rifando justamente este modelo aqui. Se você quiser participar da rifa, cada número custa apenas R$5 e o link para você participar da rifa está lá na descrição. Você pode me chamar no WhatsApp por esse link e eu te dou mais instruções sobre como participar. O primeiro deles, prefixo 9829, foi vendido logo após a alta temporada da virada de 2006 para 2007. O destino foi a empresa Grécia Turismo de São Paulo, capital, permanecendo cerca de 3 anos nessa empresa, cidade de Imbé, do Rio Grande do Sul. Nessa empresa, permanecendo apenas 2 anos. Em 2012, ele foi adquirido pela banda Modelo, permanecendo com a banda até 2020. Desde então, pertence à banda Alma Latina e segue firme e forte em operação. Essa foto dele foi feita em fevereiro de 2023, na fábrica da Marco Polo. Não é possível precisar o ano, mas depois da 1001, o próximo registro que localizei dele é pela empresa Decálogo Turismo, de Belo Horizonte. É possível que entre o período na 1001 e a Decálogo, ele tenha rodado em outra empresa, onde a frente original deve ter sido substituída. Em 2016, ele foi adquirido pela empresa Silvio Tour, que é de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e mesmo já com seus 26 anos de uso, segue em operação. Essa foto foi feita em outro. O terceiro carro daquele lote era o carro 9831, que depois da 1001 só teve mais um dono, o Musical Calmon, grupo que se apresenta pelo sul do país e está com ônibus há pelo menos 15 anos, e ele é orgulhosamente destacado em muitas das publicações da banda. O ônibus segue preservando várias características originais externamente, e pelas necessidades da banda, o piso de baixo foi modificado para carregar os instrumentos e todo o aparato utilizado nos shows. O quarto carro do lote é o carro 9832. Depois de cumprir a sua jornada na 1001, foi adquirido pela empresa Teresinense Tour, empresa de Teresina, no Piauí, onde rodava muito para os pontos turísticos espalhados pelo Nordeste. Permaneceu na empresa até 2018. Existe uma imagem interna dele nesse período, mostrando como eram ali as poltronas do serviço leito. Em 2018, a Teresinense Tour adquiriu a Aviação São Gonçalo, empresa que rodava em linhas intermunicipais no Piauí, e transferiu esse DD para a Aviação São Gonçalo. O registro mais recente dele em operação é de 2019, e é provável que esse carro já não exista mais hoje em dia. Esteve em operação até 2016, quando, segundo informações, teve um problema no motor e a Aviação Nordeste, na época sem condições de consertá-lo, acabou encostando ele na garagem e desde então ele nunca mais foi visto. O sexto carro desse lote era o 9834. É só uma teoria, mas eu acredito que ele tenha se envolvido em algum acidente enquanto ainda era da 1001, porque essa é a única imagem que existe dele e não existe nenhum outro registro desse carro do início dos anos 2000 para frente. Comigo. Ele é o único carro desse lote que eu já vi ao vivo, porque nesse período minha mãe trabalhava na CMTO, que era uma empresa de transporte urbano que tinha em Osasco, e no dia que eu vi o 9835, eu lembro que eu estava andando no ônibus que a minha mãe trabalhava. A 1001 sempre teve pelo menos 4 operações em Osasco, um horário indo e um retornando do Rio de Janeiro, um horário indo e um retornando de Florianópolis. O dia que eu vi o 9835 era pouco depois das 6 da manhã. Ele estava terminando uma viagem que começava no Rio de Janeiro, parava no Tietê e depois esticava até Osasco. Mas eu só descobri isso muito depois, porque na época eu era criança ainda e eu não sabia nem que a 1001 mesmo existia. A cena desse dia era mais ou menos como essa outra foto que eu tirei em Osasco também. Essa avenida fica entre duas pontes na frente para chegar no centro de Osasco. Já o DD da 1001, ele descia a primeira ponte, só que em vez de subir a segunda, ele entrava no acesso do lado direito para chegar na rodoviária de Osasco. Eu vou tentar ilustrar a cena para vocês entenderem mais ou menos como foi aquele dia. Então essa cena
que eu vou tentar descrever para vocês, ela aconteceu há 20 anos atrás, mas eu tenho essa cena muito guardada na minha mente, vocês vão entender o porquê já. Nessa época ali, entre 2001 e 2005, eu tinha ali entre 9 a 13, 14 anos. Na época eu tinha celular. Então nessa época eu já sabia que existia um ônibus de 2 andares, mas eu nunca tinha visto um ao vivo, né? Eu sabia que existia, já tinha ouvido falar, já tinha ouvido comentar, mas ver um ônibus de 2 andares eu nunca tinha visto. E aí essa cena ela é mais ou menos assim. O ônibus que eu tava, ele desce a ponte, né? Para no ponto aqui. Aí o ônibus da 1001 ele passa aqui do lado. Nesse momento, eu já, é como se a cena tivesse ficado em câmera lenta, assim. Eu fico olhando o carro da 1001 passando assim. Aí ele passa na frente da gente, né? Ele muda aqui para a faixa que a gente tava, para lá na frente ele virar para a direita. Aí beleza, nisso o ônibus que eu tava, ele sai do ponto, muda de faixa. Aí a gente sobe a ponte aqui e o carro da 1001 começa a entrar na rodoviária de Osasco, né? Aqui pro lado. E aí eu lembro que eu ficava na janela, como se fosse câmera lenta, cara. Eu lembro que eu ficava na janela olhando assim, como se eu estivesse vendo um fantasma, sabe? Foi incrível, assim. Eu vendo aquele DD da 1001 virando, assim, indo bem devagarinho lá pra dentro da rodoviária. E eu fiquei olhando ele até os 2 ônibus, assim, se movimentarem o suficiente pro carro da 1001 sumir, assim, do meu campo de visão. Eu lembro disso até hoje porque aquela foi a primeira vez que eu vi um ônibus de 2 andares na minha vida. Assim, eu não tenho ideia assim, exatamente de que momento da minha vida isso aconteceu, se eu tinha 10, 11, 12, 13 anos, mas era uma faixa dessa aí. E foi a primeira vez que eu vi um ônibus de 2 andares. Eu lembro que eu fiquei com aquilo, eu costumava ficar desenhando os ônibus que eu via, os ônibus da empresa que minha mãe trabalhava. Eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu fiquei lá tentando desenhar, né, o que eu lembrava do ônibus da 1001, daqueles poucos segundos que eu vi ele entrando ali. E esse momento, ele voltou alguns anos depois já da minha mente, porque essa época eu devia ter ali entre 10, 12, 13 anos. Mais tarde, quando eu já tinha 17, 18, 19, eu ficava imaginando aquela cena se repetindo, né? O dedo quando tinha passageiro para descer lá, não era sempre que ele aparecia lá. Os carros que faziam São Paulo Florianópolis eu sempre fotografava, né? Se eu fosse de manhã eu fotografava o carro indo para Florianópolis e nunca aconteceu. Por mais cedo que eu chegasse, eu nunca dei sorte de eu estar lá no mesmo dia que o DD da 1001 que vinha do Rio chegava. E assim, primeiro que eu tinha chegado muito cedo, esse carro passava lá em Osasco 6 e meia da manhã, então eu tinha que chegar muito cedo na rodoviária, nem sempre eu conseguia chegar tão cedo assim. Então pode ter acontecido de alguns dias eu ter chegado muito tarde e outros dias eu ter chegado cedo e o carro não ter aparecido. E essa cena eu nunca consegui ver, que era o DD da 1001 entrando na rodoviária de Osasco. Voltando para o histórico dos carros, o 9835 foi vendido para a empresa Roadmaster Turismo, empresa de São Paulo, capital, permanecendo cerca de 10 anos nessa empresa. Em 2017 foi vendido para a Tony Turismo, empresa de Afogados do Ingazeira, no Pernambuco. Em 2020 foi vendido para a Neves Bus, empresa de Campina Grande, na Paraíba. E atualmente ele pertence à empresa FN Transportes, empresa de Autônia, no Paraná. O 8º carro desse lote era o 9836, essa foto dele foi feita em Osasco. Depois da 1001 ele foi vendido também para a Roadmaster Turismo, porém permaneceu por lá só até 2011. Em 2011 ele foi adquirido pela empresa Donatelli Turismo, empresa de Iconha, no Espírito Santo. Em 2012 foi vendido para a Primar, de Botucatu. Essa foto dele foi feita em outubro de 2022. O 9º carro desse lote era o 9837. Desde a saída dele da 1001 ele só teve mais um dono. Ele foi adquirido pela banda Forró Arribaçaia e está com a banda até os dias de hoje. Chegamos ao 10º e último carro desse lote, o carro 9838. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora já deve ter visto pelo menos um post na vida que tinha uma foto do 9838 na empresa que comprou ele da 1001. Vocês já vão entender o porquê. O 9838 foi vendido para a aviação Nordeste, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Até aí, ok. Ocorre que a Nordeste gostava de fazer umas gambiarras nos carros dela. Exemplo, certa vez ela meteu à frente de um Vistabus Elegance num de um Bus 360 da geração 95 e 8.
Bom, ela trocou o conjunto óptico traseiro dele pelo conjunto óptico do Millennium BRT, fazendo algum tipo de piada, alguma coisa assim com o fundo desse ônibus, né? Talvez vocês já tenham visto também. Esse carro esteve em operação até 2017 pela Aviação Nordeste e, assim como o outro, que foi adquirido pela Nordeste também, é provável que esse carro não exista mais hoje em dia. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma edição do Ônibus Não É Tudo Igual. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de escrever essa história. Eu passei aqui os últimos 2-3 dias pesquisando coisas e botando detalhes a mais aqui para esse vídeo ficar legal. Foi muito bacana escrever essa história, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, vocês sabem que não é sempre que esse quadro aparece por aqui, embora eu queira começar a trazer ele com mais frequência de novo. E é isso, galera, se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês, se inscrevam se não forem inscritos ainda, se tiverem interesse em de repente levar esta miniatura para cá por aqui, e até a próxima edição do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!